14 organizações foram distinguidas esta semana com o certificado Empresa Familiarmente Responsável. Foi durante a apresentação do estudo Desafios à Conciliação Família-Trabalho que decorreu na Universidade Nova. E se de repente o seu pai reformado precisasse da sua assistência em pleno dia de trabalho? Ou se durante o dia do pai a creche do seu filho quisesse envolver as famílias nas celebrações? Uma dor de cabeça para fintar o horário de trabalho, cumprir objetivos e não defraudar expectativas familiares. A conciliação da vida pessoal e profissional não é mais um problema, pelo menos para as 14 organizações que receberam a certificação de empresas familiarmente responsáveis. São as boas práticas conciliadoras que a Fundação Espanhola Mais Família ratifica e procura estender a mais organizações. Nós le damos a possibilidade de medir e de ver el ROI, el retorno en over investment que tiene cada una de las medidas que realizan dentro de su organización. Si no conseguimos eso, pues tendremos personas buenas que en un momento hacen y en otro no hacen, pero si ven que realmente es rentable, esto es sostenible a lo largo del tiempo. Estudo desenvolvido pela Confederação Empresarial de Portugal com o apoio da Associação Cristã de Empresários e Gestores, elaborado pela Nova School of Business and Economics, mostra que a família é um benefício e que as pessoas felizes serão mais leais e produtivas. Gostaria que este hoje fosse um dia de partida e não um dia de chegada. Ou seja, vamos partir para casos práticos e vamos partir para o terreno para tentar medir situações concretas. Conciliar diferentes facetas na vida é uma tarefa a longo prazo, mas uma aposta rentável e um caminho que as organizações que o percorrem assumem ser vencedor. Conciliação Família-Trabalho, um tema que analisamos agora com Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, Graça, por estares neste programa. Começamos por este indicador que é a diminuição do talento numa organização, numa empresa, provocada pela não conciliação família-trabalho. Poderíamos pensar que era impensável esta consequência. Sobretudo, o mundo mudou. E à medida que o mundo está mais baseado na informação e nas tecnologias da informação, o talento transformou-se num bem muito mais diferenciador entre as empresas. E neste momento o que se assiste é uma grande competitividade pelo talento e está provado no estudo que aqueles que começam a investir mais cedo nas políticas, digamos, familiarmente responsáveis ou naquelas em que há maior conciliação entre o trabalho e a família, se tornam mais apetecíveis e, mais do que isso, se tornam mais capazes de garantir a permanência dos trabalhadores, portanto, de evitar a fuga do talento. Porque o que acontece muitas vezes é que durante algum tempo a geração millennium fica na empresa e é formada pela empresa, mas como a mentalidade dos mais novos é muito mais favorável à mudança de trabalho, rapidamente a competição entre as empresas rouba esse talento à empresa que o formou, digamos, e, portanto, transformou-se naquilo que é um fator decisivo para a competitividade da empresa. E sendo que o principal bem que a empresa tem é essa capacidade de talento que é chamada massa cinzenta, não é? E Sim. Essa massa cinzenta, ao contrário do que nós pensamos, é muito importante nas nas empresas tecnologicamente muito avançadas, mas também é muito importante naquilo que se chama o mercado tradicional. Ou seja, formar uma boa costureira ou formar uma boa bordadeira, formar um bom alfaiate, também leva tempo. E quando acontece que as empresas estão, digamos, lado a lado, taco a taco, e uma tem uma perspectiva mais conciliadora, é essa que ganha, sobretudo, os melhores trabalhadores. E, portanto, aquilo que nos pode parecer uma política para o futuro, também se aplica a alguns outros setores, digamos, mais tradicionais. O estudo tem coisas, aliás, muito giras sobre aquilo que é, digamos, o combate ao presentismo, que é uma característica dos nossos empresários. É gostarem de ter lá os trabalhadores durante muito tempo, não é? E faz uma comparação entre, por exemplo, a Dinamarca, que tem o menor número de horas de trabalho, e Portugal.
Portugal. E nós chegamos à conclusão que, por semana, os portugueses trabalham mais um dia do que os dinamarqueses, o que dá, ao fim do ano, 45 dias de trabalho a mais. E, no entanto, por hora, os dinamarqueses conseguem produzir mais 12 unidades, digamos, do que os portugueses, o que significa que estar mais tempo a trabalhar não significa produzir mais nem produzir melhor. Ou seja, em muitas coisas, a produtividade é exatamente oposta ao presentismo. E também que um dos desafios que o estudo sugere é passar para os vários colaboradores a responsabilidade da gestão do seu tempo. É mais uma vez a comparação, por exemplo, entre a Dinamarca e Portugal. Em Portugal, 85% do horário do trabalhador é fixado pelo empregador. Na Dinamarca, 40 e vários % é exatamente definido pelo trabalhador em termos de flexibilidade ou mesmo designação de quando é que esse trabalhador exerce essas funções. Portanto, há aqui uma disparidade muito grande entre uma flexibilidade de horário e uma condicionante totalmente em relação ao empregador. Por outro lado, é muito importante que nas organizações se passe uma cultura também entre os colegas. Essa é uma das notas aqui do estudo, que é importante ter em consideração. Numa organização há muitos tipos de trabalho. Alguns tipos de trabalho não são compatíveis com grande flexibilidade. Mas se de repente os trabalhadores não conseguem compreender a flexibilidade que é dada a uns em detrimento de outros, ou que é dada numa fase de trabalho a uns em detrimento de outros, ou porque os outros não estão nessa fase, isso normalmente bloqueia a flexibilidade dentro da empresa e, portanto, é importante que a liderança, para além de ter no papel que é amiga da família, para já exerça a própria liderança essa flexibilidade. Portanto, se o próprio líder está lá desde as 8 da manhã à meia-noite, não é? É um mau exemplo, não é? Alguma coisa está mal, não é? Exato. Bem, alguma coisa está péssima, não é? Como os alemães costumam dizer, quando vem uma pessoa ficar no trabalho para além do seu horário, coitado, ele não consegue exercer no horário normal as suas funções. Portanto, acham isso, de facto, um exemplo de falta de produtividade, de falta de organização ou mesmo de falta de capacidade de trabalho. Nós, em Portugal, pelo contrário, não é? Que dedicação, não é? Que aquele trabalhador tem. Nunca pensamos que pode ser o mais incompetente, pensamos é que é o mais dedicado à empresa. E, portanto, há vários pontos que são aqui assim destacados no estudo e que implicam uma grande mudança de mentalidade. Por parte dos empresários, das lideranças e dos colaboradores. Dos trabalhadores, dos próprios trabalhadores, de parte dos próprios colegas, que permitem ou não essa flexibilidade em relação aos outros, e depois da parte da própria liderança, porque pode acontecer que tudo no papel esteja muito direitinho, mas que os trabalhadores saibam exatamente que se exercerem os seus direitos vão ser penalizados depois em termos de avaliação e que é o colega ao lado que está lá de manhã à noite, provavelmente a trabalhar no Facebook, não é? Que vai ser premiado pela chefia. E, portanto, enquanto isto não se conseguir mudar a vários níveis a mentalidade, é difícil que os próprios líderes mudem também esta visão da gestão dos recursos humanos. Uma consequência imediata pela falta de conciliação família-trabalho está no cuidado, nomeadamente, dos menores e cada vez mais também dos dependentes, menores ou maiores no caso. Aí há de facto uma mudança que é necessário implementar para que o cuidado possa acontecer. É uma mudança radical na sociedade, sobretudo porque a dimensão das famílias, neste momento, torna, em uma sociedade muito envelhecida, torna muito pesado o cuidado dos ascendentes, até mais pesado do que os descendentes, porque os descendentes normalmente são partilhados entre o casal, ou seja, entre marido e mulher vai-se organizando a família de forma a que se possa cuidar dos filhos. É muito mais difícil, normalmente, porque os ascendentes envelhecem ao mesmo tempo, não é? São 2 por cada lado, em princípio, e, portanto, passa logo a ser uma família de 4
ascendentes, portanto, com o equivalente a 4 filhos, não é? Portanto, que não é a dimensão atual da família, e, portanto, famílias de filhos únicos ficam, de repente, confrontadas com um cuidado dos pais que lhes exige muito tempo e que também lhes exige uma certa forma de alterar a sua mentalidade, porque esta é uma sociedade muito competitiva e muito individualista. E, portanto, não só é preciso trabalhar muito e ganhar muito, se quiser pôr os ascendentes ao cuidado de instituições, porque, sobretudo em Portugal, isso não acontece, como se quiser tratar propriamente dos ascendentes. Então é preciso mais tempo e mais flexibilidade. E isso apanha os trabalhadores numa outra fase do percurso. Ou seja, numa fase em que as empresas também precisam da sua experiência. Eles são menos descartáveis do que os mais novos, porque são apanhados na idade madura. Ainda não são suficientemente idosos para já estarem, digamos, do ponto de vista da empresa, naquela faixa em que podem dar experiência, mas pode também ter um horário muito flexível e, portanto, há aqui uma conjugação de efeitos nociva para a empresa. E, portanto, quanto mais cedo a empresa implementar este tipo de flexibilidade de horários, etc., pode gerir ao longo da vida do trabalhador também esta flexibilidade e, portanto, há aqui assim uma mudança importante e por isso é que este tipo de estudos tem que ir direitinho para a concertação social, não é? Para que a mudança de mentalidades possa ocorrer a tempo do choque com a realidade, porque esse choque pode ser de facto trágico se as empresas não se prepararem para ele. E ele tem propostas para as várias instâncias, nomeadamente também para a concertação social, esperemos de facto que sejam também aí aplicadas. Graça, obrigado por teres analisado aqui este estudo sobre a conciliação família-trabalho. Vale a pena ler. Vale a pena ler, sem dúvida. Ele está publicado também na ASES e nos portais de informação.